seu jeito. Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Depois do aumento assustador no começo do ano, taxa de cartório deve ficar mais barata a partir do dia 1º de agosto. Zona Azul, sancionada a lei sobre o sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago em Uberlândia. Falta só começar a funcionar. Ladrão de estepe, acessório é furtado em plena luz do dia. Usando o nome da CEMIG, jovem é preso suspeito de aplicar golpes, se passando por funcionário da empresa de energia elétrica. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 22 de julho. Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Seguimos juntos até 1h50 da tarde com as notícias que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o Bandzap liberado aí para você interagir comigo ao vivo. Você pode mandar o seu comentário, sua reclamação, a sua participação no nosso quadro de hoje, tá certo? Aqui você tem voz ativa. Lá na internet, nós estamos ao vivo no YouTube da Band Triângulo. Você pode se inscrever no canal e acompanhar a programação ao vivo. E depois ela fica disponível para você. E nas redes sociais tem notícia durante o dia todo, Instagram e Facebook, tá aí, @Band Triângulo, as minhas redes, @Bagnet. Terça-feira, dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Daqui a pouco, então, você já pode começar a mandar as suas perguntas pelo Bandzap. Libera o Bandzap de novo aí pro pessoal de casa. Já pode mandar as perguntas. Peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanhe. Tá aí qualquer dúvida sobre os seus direitos aí no trabalho, na hora de ir às compras, né? Comprou um carro e a garantia te deixou na mão. Qualquer pergunta é bem-vinda. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e o nosso advogado responde para você. Olha só, depois de 2 graves acidentes com vans do transporte escolar em Uberlândia, a prefeitura reuniu aí esses motoristas profissionais, também conhecidos como vanzeiros, que prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação, claro, como uma forma de prevenir novos acidentes. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Muito boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Realmente esta é a intenção da Prefeitura de Uberlândia, através das secretarias de Educação e também da Secretaria de Trânsito e Transporte. A gente sabe, Bagnetti, que é praxe da Secretaria de Trânsito e Transporte e também de Educação, a chamada vistoria nas vans que prestam serviço do transporte escolar para a rede municipal aqui de Uberlândia, tanto zona urbana, mas principalmente na zona rural da cidade. Essas vistorias elas acontecem no início do ano letivo e depois no início do segundo semestre. Mas como você disse, em decorrência de 2 acidentes extremamente graves que aconteceram agora no mês passado, no dia 7 de julho, quando o garotinho Noah Miguel, de 8 anos de idade, ele acabou sendo atropelado por uma van que faz o transporte escolar. Esse acidente aconteceu no Residencial Integração, aqui em Uberlândia. O condutor da van teria acabado de deixar uma criança depois da aula e quando ele arrancou com o veículo, ele acabou atropelando o menininho de 8 anos. Ele até chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motorista, na época, ele não ficou no local e depois de 2 dias é que ele se apresentou. O processo está em andamento, todo o trâmite foi levantado, principalmente no que diz respeito às condições do veículo e também do condutor, que no dia foi alegado que não tem a carteira de habilitação específica para esse tipo de serviço.
2 dias depois, um capotamento também na zona rural de Uberlândia, no dia 9 de julho. 14 crianças estavam dentro desta van que acabou capotando numa estrada que dá acesso à região de Rio das Pedras. Por sorte, nenhum ferido grave. 6 crianças chegaram a ficar internadas. Em decorrência desses acidentes, o processo de vistoria foi antecipado e principalmente esta reunião que, como você disse, é para chamar a atenção tanto de proprietários quanto de motoristas que fazem o serviço de transporte escolar aqui em Uberlândia. Checar itens de segurança e comportamentos de segurança são extremamente importantes para dar aquela reciclada. Nós vamos acompanhar esta reunião que está marcada para acontecer a partir das 2 horas da tarde de hoje no auditório aqui do DEMAI, e todas as informações do que esta reunião render, nós vamos passar para o nosso telespectador. Bagnete. Combinado, Carlos Vilela. Amanhã, então, a gente volta a discutir o tema. A gente sabe da importância, né? A gente está falando dos nossos alunos, das nossas crianças e adolescentes. O momento é justamente mais adequado, até porque estamos no período de férias escolares. Então, uma reciclagem, né? Medidas preventivas são de extrema importância nesse momento. E com as férias escolares, os cuidados com a segurança das crianças não pode ficar de lado. Isso vale para casa, vale para um passeio, tá? Especialistas reforçam os cuidados nesse período e a gente acompanha juntos na reportagem. Esse é um período que as crianças adoram. Durante as férias escolares, diversão e muita brincadeira não faltam. Mas é importante ter atenção com a segurança da meninada. Nesse clube, os cuidados são seguidos à risca. Esse movimento ele aumenta bastante. O nosso cuidado é em aumentar o nosso quadro, que é bem preparado para olhar todas as crianças entrando, os adolescentes, e dar toda a assistência que eles precisam aqui dentro. E aí a gente tem também o sistema de vídeo monitoramento, que é bem robusto aqui no Praia, e aí ele garante também que a gente consegue acompanhar essas crianças em tempo real em todos os espaços do clube. O nosso principal instrumento, quando a gente pensa nos parquinhos, nas áreas de lazer, é a comunicação. Todos os ambientes, os brinquedos, eles contêm placas explicativas com as regras para utilização, tamanho, peso, idade, mínima e máxima. Além das brincadeiras, uma das preocupações nesse período são os acidentes elétricos. Esse vídeo mostra o momento em que um cabo de energia pega fogo após uma pipa ficar presa na fiação. O principal cuidado que deve-se ter é fazer essa brincadeira longe das redes elétricas, né? Porque uma simples proximidade, uma distância de 1,5 metro é suficiente para que acabe aí causando acidentes com choque elétrico. Então, interessante é ficar em áreas abertas, né, com a supervisão ou monitoramento aí de um adulto responsável. A linha, se acaso acontecer também da linha se prender num isolador, por exemplo, alguns componentes, um cabo, se essa linha também, na confecção dela, tiver com uma linha chilena, um cerol, pode potencializar o risco do corte de um cabo. O cabo pode vir ao solo, também causar outros acidentes graves, né? Com a chegada das férias, o tempo livre de crianças e adolescentes cresce. Quando a supervisão falha, o risco de acidentes aumentam, seja em casa, na natureza ou no clube. 1 minuto sem supervisão pode ser o suficiente para que o pior aconteça, seja com choques elétricos ou afogamentos. Por isso, é importante manter os cuidados redobrados, para que o momento de lazer não vire tragédia. É por isso que o Corpo de Bombeiros orienta: prevenção é sempre o melhor caminho. A grande orientação que nós temos aos pais, né, é se preocupar com a supervisão das crianças. É sempre importante ter noção de que, caso esteja na hora do almoço, esteja fazendo comida, que a cozinha não fique, né, sem ninguém ali, deixe a criança livre naquele local, uma vez que a criança é curiosa. Tomar cuidado também sobre os brinquedos que eles utilizam, uma vez que brinquedos com peças bem pequenininhas, né, podem ser engolidas. Crianças são mestres, né, para estarem levando algo à boca e pode originar algum tipo de engasgo, algum problema que deverá ser solucionado. E eu já tive a informação que nesse inicinho de férias aí, ó, o número de atendimentos nos hospitais, tanto da rede pública quanto particular, na área de ortopedia, de traumatologia, menino com braço quebrado, perna quebrada, já aumentou. A turminha é acelerada, então tem que redobrar os cuidados. Mas que já aumentou, já aumentou. Agora imagine você no período de férias ficar sem água em casa. Pois é, atenção principalmente o pessoal de Araxá. A Copasa informou que pode haver
interrupção do fornecimento de água em pelo menos 100 bairros da cidade. O César Campos já está ao vivo aqui com a gente e traz as informações. Boa tarde para você, César. E Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estava exatamente pensando sobre isso, né? Criança em casa e sem água é o que pode acontecer em pelo menos 124 bairros hoje aqui de Araxá. É praticamente a cidade inteira. A empresa diz que o sistema pode ser afetado por um desligamento programado de energia elétrica, ou seja, da outra concessionária, que vai comprometer aí o funcionamento das estações. Imóveis com caixas d'água podem não ter o impacto direto, mas a orientação de qualquer forma para a cidade inteira é usar a água com consciência durante esse período de intermitência. Entre os bairros que podem ficar sem água, como a gente falou, 124 bairros, é quase a cidade inteira, mas estão aí Centro, Santa Terezinha, Max Neumann, Orozino Teixeira, Vila Silvéria, Santa Rita, Bela Vista, Primavera, Oceano Lemos, que é um dos maiores bairros aqui de Araxá, entre outros. A Copasa reforça, Magnete, que a normalização deve ocorrer de forma gradual após o restabelecimento de energia, ou seja, ainda sem uma previsão concreta desse restabelecimento. Eu volto com você. Obrigado, César. Enquanto isso, economizar o uso racional da água, economizar sempre, né? A gente sabe o quanto custa caro a água tratada, o saneamento básico, então tem que saber utilizar com responsabilidade. Falando em economia, atenção, produção, hora da dica RC Distribuidora para você. Vai ter muita ação porque os cenários são de descontos imperdíveis. Aproveite a qualidade e exclusividade que você merece, tá certo? Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Veja só esse take de ofertas que a gente separou para você. Porcelanato extra retificado acetinado 1,21 por 1,21, R$ 89,90 o metro quadrado, gente. O porcelanato extra retificado acetinado 70 por 70, R$ 49,90 o metro quadrado. E o piso premium extra retificado acetinado 71 por 71 é a medida, R$ 29,90 o metro quadrado. Corta a espera, viu? Porque com a pronta entrega você corta a espera e aproveita tudo mais rápido. É a sua chance de ouro para garantir preços incríveis. RC Distribuidor, o acabamento que faz toda a diferença. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos junto com você e a sua família. Foi publicada a lei que cria a Zona Azul de Uberlândia, o novo sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago em Uberlândia. Traz o Carlos Vilela de volta para cá. Agora, Vilela, só falta começar a funcionar? Exatamente, começar a funcionar, Magnete, e é claro, o objetivo desse funcionamento do novo sistema aí denominado Zona Azul Uberlândia, é claro que é modernizar o sistema antigo que está ausente desde 2023 e agora, quando começar a valer, a cobrança vai ser feita exclusivamente através de aplicativo. O aplicativo está ainda em fase de desenvolvimento pela empresa pública de tecnologia do município, a Prodaub. E o que esse estacionamento rotativo ele vai propor? Democratizar o estacionamento no centro da cidade de Uberlândia. Hoje, quem vai ao centro de Uberlândia a partir de 7 horas da manhã, definitivamente não tem um lugar para estacionar. Isso sobrecarrega principalmente o comércio no hipercentro da cidade e nas outras áreas, onde também o movimento comercial é muito grande. Esse projeto ele foi aprovado no início do mês, dia 11 de julho, em segunda votação, por 19 votos favoráveis contra 6 contrários. Apenas uma emenda que foi aprovada, que é a emenda que também cria um espaço definitivo para portadores de deficiência física. Agora, quando o sistema voltar a funcionar definitivamente, que ainda terá um prazo para ser divulgado pela Prefeitura de Uberlândia, aí sim vai depender, claro, daquela fase de readaptação, de acostumar de novo que os espaços no centro da cidade de Uberlândia, como em outras cidades do porto de Uberlândia, para mais, tem que ser pago. Talvez o estacionamento na área central vai ter um acesso melhor para quem precisa naquele horário do almoço, para quem precisa fazer um serviço bancário, para quem precisa no restaurante, enfim.
uma boa oportunidade agora para a Uberlândia restabelecer o fluxo e o estacionamento na área central de Uberlândia. A gente vai continuar atualizando todas as informações para que ninguém fique sem informação na hora de ir ao centro da cidade, principalmente quem trabalha no centro da cidade e agora vai ter que se adequar também a esse novo sistema, não é mesmo? É isso aí, Vilela. Vamos acompanhar passo a passo, porque a gente sabe da importância, né, desse sistema de estacionamento rotativo. Tem muito mais carro em Uberlândia do que vaga para estacionar, simples assim. E me lembro do que uma vez me disse o nosso amigo Edson, lá do bairro Canaã, amigo telespectador, falou: Bagnete, muita gente tinha dinheiro, tinha crédito no aplicativo anterior. E esse crédito, ele tem que ser transferido para esse sistema mais moderno, ele tem que continuar valendo, porque o nosso dinheiro já estava lá. Né? Então, a gente vai cobrar isso também. Vamos só esperar estruturar para saber o crédito, quem tinha lá. Eu tinha crédito da Zona Azul no outro aplicativo, tá bom? Durante a madrugada, por volta de 1h14, um acidente envolvendo duas carretas BR-153, sentido Monte Alegre de Minas. Uma das carretas tombou depois da batida. Um dos motoristas saiu ileso, o outro, o estado de saúde dele é moderado, foi socorrido pela equipe médica encaminhada ao pronto atendimento na cidade do Prata. A ocorrência causou interdição total da pista. Às 6 da manhã foi implantado o sistema pare e siga e depois a pista liberada. Atenção você que passa pelo trecho. E um caminhão carregado com 50 toneladas de soja tombou e pegou fogo em MGC 479, próximo a Arinos. O motorista, de 34 anos, sofreu alguns ferimentos, mas conseguiu sair do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local do acidente. Ele contou que havia fogo às margens da rodovia e perdeu o controle na curva e, por isso, o tombamento. A Polícia Militar Rodoviária prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao hospital. Só sobrou lata queimada. Um incêndio também em uma área de vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros em Araguari, bairro ali, região do Solar Park. As chamas se espalharam rapidamente por um terreno baldio e chegaram a ameaçar casas e veículos que estavam no local. O fogo atingiu cerca de 1.000 metros quadrados de vegetação e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado antes que causasse maiores prejuízos. A gente não tem chuva há um bom tempo, a vegetação fica seca, um descuido ou uma própria reação natural provocam incêndios dessa forma que você está vendo aí, tá bom? Atenção motoristas que passam pela região noroeste de Minas. Alô, meu pessoal do Noroeste Mineiro. O Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, o DR, interditou a ponte sobre o córrego São Bartolomeu na rodovia LMG 698 em João Pinheiro. A estrutura, que é de madeira, apresentou danos causados por quê? Por excesso de peso, excesso de carga. A ponte passará por manutenção pelos próximos 20 dias. Durante esse período, os motoristas precisam seguir por rotas alternativas. A primeira opção de desvio é pela via Café do Amigo, acessando a MG 181 até o quilômetro 174. Segunda alternativa, BR-040, seguindo pela estrada da Destelaria Veredas. As rotas estão devidamente sinalizadas, com faixas, placas, para orientar os motoristas. Você que passa pela região, já fica atento. Deixa eu falar com você uma situação que afeta milhões de brasileiros, a falta de dentes, que além de prejudicar a saúde física, também tem impacto na autoestima, a gente sabe, né? Mas é possível, gente, voltar a ter dentes fixos. Você sabia? Deixa eu te contar a história da Beatriz, que fez implantes dentários, sabe aonde? Na Oral Sim. Eu chorava de vergonha dos meus dentes, quando eu tinha problemas, né? Eu sempre pensava em fazer um implante, né, arrumar meus dentes, mas eu nunca achava que eu ia ter condições. Então eu vi uma propaganda da Oral Sim. E daí aquilo me deu pensei, tem uma solução para mim. Me deu tudo certo. E já faz um ano, então. Tá dando tudo certo, graças a Deus. A Oral Sim é tudo, né? Se alguém precisar, vai na Oral Sim. Que beleza, hein, dona Beatriz? Você viu, ela estava assistindo televisão igual você está assistindo aí, procurou Oral Sim e mudou de vida.
A Oral Sim pode te ajudar também, igual a dona Beatriz, tá? Para você saber mais, agendar uma consulta, uma avaliação, é só você ligar no 34 32 38 10 90. Deixa eu repetir, 34 é o DDD, 32 38 10 90. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Combinado? Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho, advogado do povo, para falar dos seus direitos. Mande suas perguntas, eu volto já. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Leal, o supermercado do menor preço. Batata, banana nanica ou cenoura, R$ 1,95. Ovos Dex brancos, R$ 9,98. Leite Bonolate, R$ 3,99. Omo lavagem perfeita, 1,6 kg, R$ 18,98. Tomate, banana prata ou laranja, R$ 3,98. Quem nunca sentiu que está sendo filmado o tempo todo? Que cada passo é parte de um grande filme. A vida é um roteiro em expansão à espera da próxima cena. E sua jornada merece o melhor cenário. A educação é sua melhor direção. Uniub, onde o cenário inspira, seu roteiro acontece. A escola da sua vida. Universidade de verdade. Mega Feirão da Móveis Solar. A oportunidade que você esperava para renovar seus móveis. Cama box casal colchão de molas, 1.390. Mesa de jantar com 4 cadeiras, 1.390. Estofado retrátil e reclinável, 1.190. Cômoda 4 gavetas, 499. Promoção em toda a nossa linha de guarda-roupas. Mega Feirão da Móveis Solar. Sábado, lojas abertas até às 15 horas. Governo de Minas Gerais, CEMIG e Prefeitura de Patrocínio apresentam 9º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. O festival que conecta e mistura tempero e cultura, de 24 a 27 de julho, no Espaço Cultural, em Patrocínio, com entrada gratuita. Flauzino e Sideral cantam Cazuza. Zé Cabaleiro, Paulo Miklos, Charlie Brown Jr. com 16. E Biquíni, música, arte, dança, gastronomia, oficinas e muito mais. De volta, sempre junto da sua companhia. Obrigado pelo carinho de sempre. Alô, Vera Lúcia Jorge, um abraço para você. Quem mais está acompanhando? Alô, Carlos Miguel, obrigado pelo abraço. Ó, tem tanta mensagem que o negócio deu uma pane aqui, mas vai dar certo, tá bom? Já vi que o Edson do Bairro Canaã está acompanhando, falando das tarifas dos cartórios. Ô Edson, depois que meter a faca no pessoal aí, aumento de quase 100%, agora tá lá para voltar ao que era, falta a sanção do governador, daqui a pouco a gente vai falar disso. A Celina de Uberaba está acompanhando o nosso programa, o Rubem Júnior também mandando alô, muita gente já mandando pergunta. Alô Humberto, obrigado pela participação. Muita gente já mandando perguntas, você está vendo o Bandzap liberado aí para o nosso advogado do povo. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco aqui nos estúdios para falar dos seus direitos. Combinado? Minas Gerais pode ser um dos estados brasileiros mais impactados com o tarifaço de 50% sobre as exportações para os Estados Unidos, caso se confirme a taxação a partir do dia 1º de agosto. Araxá é a terceira cidade mineira que mais vende para os Estados Unidos. Então vamos saber do César Campos os reflexos dessa guerra comercial para a indústria local e para o cidadão comum também, né, César? É com você. É isso, Bagnete. O que a gente tem nesse momento é um estudo da FIENG que foi divulgado recentemente. A gente se debruçou hoje sobre esse estudo, né, Bagnete, para a gente entender melhor um pouco desses impactos. O contexto é que Minas Gerais é hoje o terceiro exportador para o mercado norte-americano. No ano passado, o movimento foi de quase 4,62 bilhões de dólares, ou seja, 11,4% do total brasileiro. As exportações do estado combinam aí produtos agroindustriais e manufaturados. Destaque aí sempre para o café, produtos siderúrgicos, máquinas
máquinas elétricas, químicos inorgânicos e que são os principais produtos de exportação hoje do estado. Considerando as regiões com maior exportação para os Estados Unidos, segundo a divisão regional da FIENG, que é diferente da nossa divisão ali, o Vale do Rio Grande tem 7,1% do total exportado, o Alto Paranaíba 2,7% desse mesmo total exportado, a mesma porcentagem ali do Pontal do Triângulo. No recorte por município, aí você falou muito bem, Bagnete, Araxá é a terceira cidade em exportações para o mercado americano no estado. Hoje responde por 6,7% do total exportado para os Estados Unidos, o que equivale aproximadamente, Bagnete, a 307 milhões de dólares, segundo esse mesmo estudo. O governo americano, a gente sabe, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A medida, ela prevê a aplicação de alíquota máxima, sem distinção, para todos os setores ou produtos, impactando de uma forma generalizada as exportações do Brasil para o mercado norte-americano. Segundo o estudo da FIENG, Bagnete, aí a gente já vai falar das consequências, a nova tarifa pode reduzir o PIB mineiro em até 21 bilhões de reais, é uma queda aí de cerca de 2%, com prejuízo de cerca de 3 bilhões de reais na massa salarial e eliminação de até 187 mil postos de trabalho. Como é que seria isso? Isso em um período de 5 a 10 anos, considerando o cenário que a gente tem hoje. Nesse mesmo cenário, setores estratégicos da economia mineira, como siderurgia, transporte, produtos minerais, não metálicos e serviços estão entre os mais impactados. A produção de ferro-gusa e ferro-ligas, por exemplo, pode registrar uma retração de até 11,9% no estado. Agora, o trabalho nosso de apuração, né, Bagnete? Hoje pela manhã eu conversei com algumas fontes sobre os impactos aqui em Araxá. O segmento das indústrias de batatas pré-fritas hoje foca muito no mercado brasileiro e latino-americano. A gente pediu uma nota para a Mosaic, que trabalha com fertilizantes. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa informou que vai fazer essa análise e ainda vai enviar uma nota até amanhã para a gente. A CBMM, que trabalha no setor de tecnologias ligadas ao nióbio, informou que a empresa não vai se manifestar sobre o assunto neste momento. A Prefeitura de Araxá informou que está fazendo levantamentos sobre este mesmo assunto. Eu conversei também com alguns especialistas de mercado que me informaram que o mercado americano é muito importante, não é o maior aqui em Araxá em relação em especial aos produtos ligados ao nióbio. A China e o Japão têm um destaque maior, mas é realmente um mercado importante, mas nenhum deles ainda quis falar sobre essa questão dos impactos, não quis ainda medir essa questão dos impactos locais, em especial essa questão do emprego que preocupa bastante. É isso, Bagnete, seria esse o contexto, é difícil de contextualizar, ainda é uma probabilidade, a gente espera que realmente os impactos sejam mínimos por aqui para toda a economia mineira de forma geral, né? Eu volto com você. Obrigado, César. Muito importante a sua explicação para que a gente possa entender os reflexos se de fato se confirmar aí, então, essa taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Hoje, dia 22, se de fato for aplicada a partir do dia 1º de agosto, e a gente espera, de um entendimento diplomático entre os dois países para que não se altere essa política econômica e financeira que lá no final das contas pode impactar em desemprego, pode impactar em desabastecimento e uma série de outras consequências drásticas para os dois países. Então acreditamos num acordo diplomático para a situação. Parabéns, o César, pelas explicações. Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil de Uberlândia suspeito de vários golpes. Agora é o Carlos Vilela que está de volta aqui com a gente. Esse é o camarada que estava usando o nome da CEMIG para dar golpes, ô Vilela? Pois é, isso era a terra do golpe, a terra mundial do golpe, viu? Esse rapaz de 24 anos até então não tinha passagem, agora já está com o nome escrito no sistema judiciário, até porque essa investigação feita pela Delegacia de Fraudes da Polícia Civil de Uberlândia, comandada pela delegada doutora Tawane Rejari, começou no final do ano passado, quando as pessoas começaram a perceber e as denúncias ficarem parecidas, a Delegacia de Fraudes entrou em ação. Bagnete, o que esse rapaz fazia? Ele escolhia um público-alvo. O público-alvo dele era idosos, principalmente aposentados que moravam sozinhos. Ele chegava na residência dessas pessoas devidamente uniformizado, com crachá de identificação, mas tudo de mentirinha. E vinha com a milonga de que foi dar uma manutenção no padrão de energia para economizar mais, enfim, assuntos não faltavam. E nesse momento ele pedia selfie,
do dono do apartamento, da pessoa que estava ali atendendo, alguns dados pessoais para atualização de cadastro, e quando esses dados eram passados, ele os usava para fazer saque em bancos e fazer até financiamentos. Hoje, a delegada doutora Tawane concedeu entrevista para explicar o que pode acontecer com outras pessoas e a maneira de como a polícia fez esse trabalho de investigação. Veja. O modo de agir desse autor era comparecer na residência das vítimas utilizando um uniforme de uma empresa terceirizada da CEMIG, utilizava o uniforme crachá. Ele solicitava ali um serviço de troca ou manutenção do padrão de energia, a pedido da CEMIG, supostamente a pedido. Essa vítima, entre 60 a 70 anos de idade, acreditava que era um padrão normal da CEMIG e deixava ele fazer ali um suposto serviço no padrão de energia. Após o suposto serviço, ele solicitava os dados pessoais, e também uma fotografia selfie. Em continuidade, esse autor ele conseguia ali abrir novas contas em nome dessas vítimas, ele fazia transferências fraudulentas, ele também financiava veículos, ele não tinha passagem. É um autor de 24 anos, o que ele nunca trabalhou, nem na CEMIG, nenhuma empresa terceirizada, eram uniformes que ele confeccionou ali para praticar o golpe. É muita malandragem, né? O camarada, ele falsificava uniforme e crachá para enganar principalmente pessoas mais velhas. Então, até hoje, pedir identificação já é suspeito, porque a malandragem está falsificando até isso. Então, tem que ficar de olho, viu? Ó, pessoal, nada melhor que um cheirinho de limpeza em casa, não é verdade? Olha só. E com os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa, ela fica com um cheirão de limpeza, por muito, mas muito mais tempo. Pois os perfumes, claro, são os melhores e de longa duração. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Então anote aí, hein? Limpador perfumado Azulim Perfumes de Casa. A vida pede, a Start faz para você. E na Start a gente confia. Olha só, esse aqui, além de bonito, é cheiroso demais. A gente abre um pouquinho aqui, ó, o estúdio todo fica um cheiro que é uma beleza. Tá bom? Hora de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Toda terça-feira, você já sabe, dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor Leônidas Souza. Tudo bem, doutor? Olá, Bagnete. Tudo bem? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgentes. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Para você participar é muito fácil. O BandZap está liberado aí. Peço que mande o nome, a cidade de onde nos acompanha, formule a sua pergunta, sua dúvida. Pode ser a dúvida de outras pessoas. Doutor, já tinham passado os olhos aqui muitas perguntas no dia de hoje. Olha só, tá falando aqui, ó, deixa eu só começar a localizar. Muito bem, o Edson do bairro Canaã, né, que estava conosco aqui, já tinha citado ele anteriormente. Doutor, meu filho comunicou a saída da empresa dele com mais de 2 meses de antecedência, porque ele iria para outra empresa. A empresa, até então, só o liberou mediante pressão e dizer que ele pediu demissão. E até agora não deu baixa na carteira dele. Ele já começou no outro emprego. Né? Quais os direitos dele nesse caso? O que ele tem a receber? Bem, o que tem a receber só mesmo um cálculo presencial. Não há como aferir, porque precisamos de outros dados, como valor do salário, data de início, se tem algumas horas extras, se tem algum valor previsto em convenção coletiva, pago ou não, enfim. O cálculo é mais complexo do que você listá-lo aqui ao vivo. Todavia, o pedido de demissão, ele comporta automaticamente o direito de a empresa descontar o aviso prévio. Então, o empregado, toda vez que opta por deixar a empresa, ele tem o aviso prévio descontado do seu salário.
Doutor, mas eu ouvi dizer que se conseguir um novo emprego, não desconta o aviso prévio. Mentira, não é o que prevalece na jurisprudência. Você tem casos que vão nessa linha de raciocínio quando o empregado ele é mandado embora da empresa. E se ele obtém um novo emprego, aí ele fica dispensado de cumprir o aviso naquela empresa. Mas quando há pedido de demissão, se ele não cumpre, a empresa pode descontar. Então, para fechar, para saber os direitos deste empregado, temos que realizar um cálculo presencial para poder não cometer nenhum equívoco aqui ao vivo. Doutor, a pergunta da Maria Quitéria de Uberlândia, eu acredito que é um complemento, vai nessa linha também. Se a empresa mandar embora, posso optar por trabalhar o aviso prévio ou eles podem só pagar? E se eu pedir demissão, como funciona? Muito bem. Se você for mandado embora, se a empresa falar para você o seguinte, não precisa cumprir o aviso prévio, eles têm 10 dias para poder pagar todas as verbas para você. E aqui acaba acontecendo uma malandragem. Olha, é o seguinte, você vai cumprir o aviso prévio em casa. Pode isso, doutor? Não pode, não pode. A jurisprudência é pacífica. Aviso cumprido em casa, induz uma penalidade para o empregador. Ele tem que pagar o aviso prévio 2 vezes. Então, não pode. Agora, se você pedir demissão, aí sim, regra, você tem que cumprir o aviso prévio. Se você não cumprir, a empresa desconta o aviso do seu salário, conforme falamos anteriormente. Não é que você deixa de receber o aviso. Se você tinha 10 para receber e o seu salário é 2, você vai receber 8. O aviso, ele diminui o valor final. Se você foi mandado embora e a empresa exigir que você cumpra o aviso, você tem que cumprir. Você só poderia deixar de cumprir se, no caso de ter sido mandado embora, você obter um novo emprego. Neste caso, você provando para a empresa, aí você fica dispensado. Não que a empresa vá te pagar o aviso prévio integral, ela vai te pagar os dias, mas ela não poderá realizar qualquer desconto. Doutor, olha só, o João Carlos, eu não sei se ficou claro bem a pergunta dele, também de Uberlândia. Como funciona aviso adicional de 3 dias por ano trabalhado, chegando a 90 dias? Perfeito, excelente. Este aviso prévio com acréscimo de 3 dias é um benefício do empregado e não é um benefício da empresa. Em outras palavras, a cada ano que você presta serviço, você passa a ter direito a 3 dias no seu aviso prévio. Então, se você trabalhou 5 anos... A cada ano trabalhado, se você trabalhou 5 anos, você passa a ter ali um acréscimo de 3 dias anuais. Agora, o que isso significa? Bem, então se eu trabalhei 3 anos na empresa, 3 dias por ano, eu teria que cumprir 36 dias de aviso prévio? Não. Você não teria que cumprir 36, 39 dias de aviso prévio. Você não teria que cumprir 39 dias de aviso prévio. O aviso prévio, para cumprir, é sempre 30 dias. Mas para receber, você pode receber no valor de 39 dias. Conseguiu entender a diferença? Então, ele é para o empregado, nunca para o empregador. O empregado, a cada 3 anos de trabalho, ganha 3 dias de aviso prévio, mas ele cumpre na empresa quando mandado embora ou pedindo conta o número de 30 dias. Doutor, a pergunta do Kennedy de Uberlândia é com relação a esse prejuízo, esses descontos irregulares do INSS. Né? Como no meio dessa descoberta meu pai veio a falecer, foi descontado dele 17 meses. Soubemos no dia que ele estava doente e na sequência ele veio a falecer. Como minha mãe ficou com a aposentadoria dele, ela tem o direito do ressarcimento sobre os 17 meses que foi descontado do meu pai? Tem. Né? A dona Adenilza é a mãe do Kennedy e essa é a dúvida da família. Perfeito. Tem direito sim. Os herdeiros, perante a Previdência Social, os sucessores, têm direito no que o sucedido ele deixou de ganhar, ou se foi lesado por algum ato ilícito, como neste caso. Então, a sucessora pode propor uma ação na justiça visando responsabilizar a instituição que promoveu esses descontos indevidos e também o próprio INSS que não tomou as devidas cautelas para impedir que um desconto indevido fosse perpetrado na conta do aposentado. Doutor, o Mário está acompanhando o nosso programa, ele conta que trabalha numa empresa há quase 20 anos, mas a empresa só passou a recolher o FGTS de 2 anos para cá.
O que pode ser feito numa situação como essa? Pois é, complicadíssimo. Complicadíssimo porque você vai perder muitos direitos pela prescrição. Antes de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu poderia cobrar os últimos 30 anos de FGTS. Agora eu cobro os últimos 5. Se a empresa passou a depositar os últimos 2, você tem direito aos últimos 3. Então, você tem que propor uma ação na Justiça visando responsabilizar a empresa para que você receba esses valores que não foram depositados. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco no programa. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo WhatsApp, que o doutor volta daqui a pouquinho. Combinado, doutor? Combinado, Bagnete. Obrigado por enquanto e aguardo a sua participação. A Assembleia Legislativa de Minas aprovou em segundo turno o projeto de lei que mudam as regras de cobrança dos cartórios no Estado. É o Érico Gabriel que está ao vivo com a gente agora e traz essa informação, porque, boa tarde para você, Érico, no início do ano houve um aumento assim absurdo e aí impactou diretamente no bolso de todo mundo. Será que vai recuar agora? Olha, Bagnete, boa tarde para você, para quem nos assiste. A tendência é que não tenha nenhum tipo de recuo. Inclusive, já conversei com muitos empresários, donos de construtora, que falam que, infelizmente, quem vai pagar essa conta não será a construtora. Quem vai pagar a conta será o consumidor. Só para se ter uma ideia, esse projeto ele prevê a mudança seguinte: a cada 3 milhões de reais, 3 milhões e 200 mil reais, vai ser cobrado uma taxa específica a cada 500 mil reais. Essa taxa extra é de R$ 3.142 a cada 500 mil, com um limite aí até de 300 faixas. Esse é o panorama que já existe. Com a nova lei, a cada R$ 3.142 será mantido até a primeira faixa e depois, a partir da segunda faixa, R$ 2.095. Reduz um pouquinho, mas não dá essa satisfação para o construtor. O limite muda de 300 para 100 faixas. Então, reduz um pouco, mas não tão significativamente quanto os construtores precisavam. Essa mudança, ela, de acordo com a Assembleia Legislativa, torna o sistema mais justo, principalmente em grandes transações, viu, Bagnete? Vamos aguardar e ver na prática o quanto que se reduz ou se nada muda. Conversando com pessoas que adquiriram imóveis recentemente, a transação começou antes da mudança, então antes do aumento, a taxa em média, proporcional ao valor do imóvel, eles iam pagar 40 mil de taxas de cartório. Virou, o valor dobrou, foi para 80 mil reais. Olha só. Uma fábrica clandestina de drogas foi encontrada em Uberlândia, bairro Planalto. Fábrica não, isso é um laboratório de drogas onde foram apreendidas diversas substâncias utilizadas na produção de drogas, além de comprimidos, uma barra de cocaína, seladora, bacia com pó branco, você está vendo aí, todo o material, e um homem de 41 anos foram encaminhados à delegacia. Laboratório de drogas no bairro Planalto, ponto. Em Uberaba, um homem foi preso com mais de 30 quilos de maconha. Juliano Carlos está de volta, trazendo as informações. Com você, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Essa ocorrência aconteceu na madrugada de hoje e teve início na rua Felipe Achê, no bairro Boa Vista. Os policiais militares da equipe do grupo especializado em motopatrulhamento ostensivo rápido, as motocicletas do GEPMOR da PM, faziam patrulhamentos para coibir crimes na região do bairro Boa Vista e viram o suspeito, que já era conhecido nos meios policiais, dirigindo um veículo Volkswagen Gol de cor verde, modelo quadrado. Ao ver os policiais, Bagnete, ele abaixou a cabeça, tentou virar o rosto para não ser visto, mas foi visto e abordado. Durante buscas no carro, os militares encontraram 17 buchas de maconha, questionaram sobre mais drogas, ele falou que não tinha mais nada em casa, então os policiais descobriram endereços ligados a esse jovem. Foram até uma casa no bairro Paraíso e durante buscas encontraram 38 tijolos, tabletes grandes de maconha que pesaram 30 quilos. O carro foi apreendido, removido ao pátio credenciado e esse suspeito de tráfico de drogas preso. Foi levado até a delegacia, teve a prisão confirmada e de manhã ele foi para a penitenciária. Hoje à tarde ele deve passar pela famosa audiência de custódia, Bagnete.
Obrigado, Juliano. Mais uma grande apreensão de drogas em Uberaba e região. A gente tem mostrado aqui nessa grande quantidade de apreensões aqui. O Juliano continua porque tem um homem que está sendo procurado pela polícia suspeito de furtar estepe de carros e caminhonetes por aí, Juliano? É isso mesmo, esse crime aconteceu na tarde de ontem. As câmeras de segurança da rua Luiz Guaritá, no Jardim Alexandre Campos, flagraram toda a ação. O criminoso atravessou a rua, foi uma caminhonete importada, Toyota Hilux SW4, de ano de fabricação 2023, e rapidamente, Bagnete, ele conseguiu desparafusar e tirou tanto a roda quanto o pneu, o jogo completo desse veículo. Na sequência, o suspeito saiu caminhando, levando a roda completa, entrou em um veículo GM Corsa e fugiu com um comparsa. Os policiais militares pegaram essas imagens e várias equipes da Polícia Militar estão fazendo levantamentos e rastreamentos para identificar, prender os suspeitos e recuperar esse produto que deixou um prejuízo para a vítima. Bagnete. Prejuízo nada, viu, Julião? De uns R$4.000 entre pneu e roda. Nada, jogando por baixo desse modelo aí que o Juliano mostrou pra gente. Olha lá, 3 horas da tarde, o sol quente, o vagabundo roubando estepe. É brincadeira? Vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem mais Advogado do Povo. Continue mandando suas perguntas. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Simbora, pessoal, que a sorte grande tá legal. São vários prêmios Sorte Grande lá no Terminal Central. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, ganhe um cupom e concorra a mais de 10 prêmios com sorteios semanais. Promoção válida até 30 de agosto. Aqui, onde cada geração planta seu sonho, também ensinamos a colher o conhecimento. Escolher Unipac é ter uma formação de excelência, com uma estrutura moderna, cursos de ensino presencial, experiência comprovada e garantida de verdade. Unipac, tradição que atravessa gerações há mais de 20 anos. Construir ou reformar com segurança e confiança. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Qualidade e economia garantidas. RC. Celebramos aqueles que nos levam com segurança a todos os destinos. Obrigado, motoristas. Seu trabalho vai além de dirigir. Você faz parte de nossas vidas. Parabéns pelo seu dia. Dia do Motorista. Reconhecendo o valor de quem nos move. Homenagem. Venha conhecer a nova Autos na Avenida João Naves de Ávila 4565. Sua Chevrolet toda a vida. Band Triângulo e Band FM. A Nunes Móveis Planejados transforma ambientes com requinte, qualidade e um cuidado que vai além da entrega. Confiança para sua empresa ou conforto do seu lar. Nunes Móveis Planejados, Avenida Lisa Marquês Guaritá, 528, Uberaba. No novo prédio, teremos 4 salas, uma biblioteca e banheiros, incluindo opções com acessibilidade. A obra é na Escola Frei Leopoldo e tem mais 9 em andamento. As melhorias vão além da educação. A professora Lucilene, que tem um sítio em Alagoas, comemora o asfalto novo na estrada. Agora eu vou feliz, de vidro aberto, parece uma criança. Alegria também de sobra no Patos mais saudável. Atividades variadas para ninguém ficar parado. Estou muito grata. Prefeitura de Patos de Minas. O futuro já começou. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual. Um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma. Onde se diz não haver mar, há mares. De amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta. A vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. É Band Uai!
Minas está de volta, lembrando você que daqui a pouquinho temos mais advogado do povo para falar dos seus direitos. O Bandzap está liberado aí, tá bom? Agora a gente vai falar de saúde ou a falta dela. Mais 2 mortes por dengue foram confirmadas em Uberlândia. O Érico Gabriel está de volta trazendo essa informação que é muito triste. Bagnetti, muito triste, né? E apesar do momento, né, que a gente vive no clima, tempo muito seco, a gente tem que ter cuidado em relação à dengue, porque as pesquisas mostram que não tem mais esse período certo da dengue. Foram 2 homens, um de 49 e outro de 61 anos, que foram vítimas dessa doença. No total aqui no estado são 108 mortes e só no Triângulo Mineiro 73 dela. Aí pensa, de 73, 34 só em Uberlândia. Praticamente a metade aí dessas mortes. Ainda existem 13 óbitos em investigação. O prefeito Paulo Sérgio ele decretou, né, estado de emergência. Nas últimas semanas reviu esse decreto, né? Ele já não está mais em estado de emergência por conta do número de casos que está caindo. Mas é necessário ter cuidado. Quem está aí no quintal, veja, observe se tem algum pote, né, algo com água parada, porque a gente está vendo, existem vítimas ainda dessa doença. É isso mesmo, Érico. O momento mais crítico, talvez, aí, da epidemia, a gente pode falar de dengue, já passou, até porque a chuva também já cessaram. Muitos desses casos, dessas confirmações de mortes, são provenientes aí, então, dos testes que estavam em laboratório, depois que as pessoas perderam suas vidas, e agora os resultados estão sendo publicados, tá? Mas isso não exime o cidadão da sua responsabilidade de combater, de evitar os focos do mosquito da dengue. A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos contra um gatinho que foi pintado de cor de rosa lá em Araxá. César Campos está de volta falando dessa maldade, né, César? Bagnetti, inclusive uma mulher de 37 anos foi levada ontem à delegacia suspeita de maus tratos animais. A gente vai ver a foto aí. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso depois que de uma postagem numa rede social aqui de Araxá que mostrava essa gata branca pintada de rosa, perambulando ali pelas ruas da cidade. A equipe da Delegacia de Meio Ambiente localizou a gata e também a tutora na residência dela. Segundo os policiais, a mulher estava em condições insalubres, vivia em condições insalubres. Não foram localizadas na casa, por exemplo, Bagnetti, um local para água ou ração disponível ali para o felino. A suspeita confirmou ter utilizado tinta de madeira na gata, uma substância que, segundo a polícia, é tóxica e perigosa para os animais. O animal foi recolhido e entregue a uma depositária para receber os cuidados veterinários. A mulher foi conduzida para a delegacia, onde foram realizadas as diligências complementares. O caso segue sob investigação. Agora é um absurdo, inclusive, essa imagem, né, Bagnetti? Eu volto com você. Uma crueldade, para que fazer isso com o bichinho, né? Não tem o menor cabimento uma história como essa, uma tinta tóxica, aí, o coitado do gato. Tem gente que tem titica de galinha na cabeça, só pode, cara, só pode para fazer uma maldade como essa. E maus tratos contra animais é crime. A Justiça determinou que o município de Uberlândia e o estado de Minas elaborem e implementem políticas públicas de bem-estar animal em até 180 dias. Entre as medidas obrigatórias estão a reestruturação do Centro de Controle de Zoonoses, castrações, atendimento veterinário e a construção do canil municipal. O estado deverá comprovar a execução de programas e castração de microchipagem, além de apoiar o município em metas e cronogramas. Nós pedimos um posicionamento aos citados da ação e aguardamos o retorno. Vamos continuar falando dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo? De volta com o Dr. Leônidas Souza para a gente falar dos seus direitos aqui, terça-feira, dia do nosso quadro Advogado do Povo. Participar muito fácil, o Bandzap está na tela. Doutor, muitas perguntas aqui, a gente agradece a participação de todos. O Djalma de Uberaba quer saber, tive um acordo com a empresa que trabalhava, ficou deles me contratarem de novo, mas já foi feito
mas já foi feito esse acordo, estou afastado, a juíza me deu 1 ano de garantia e esse tempo passa a contar depois que eu voltar a trabalhar. Eu estou afastado desde outubro. Não sei se ficou claro, doutor. Deu para entender. Bem, me parece que foi acidente de trabalho, porque quem sofre um acidente tem estabilidade de 1 ano. Esse 1 ano é contado do seu retorno, da alta previdenciária. Em outras palavras, pisou na empresa depois de afastado pelo INSS em razão de acidente de trabalho, você tem 1 ano de estabilidade. Neste período, a empresa não pode dispensá-lo sem justa causa. Todavia, se a empresa quiser dispensá-lo, ela tem que indenizar todo esse período estabilitário. Pelo que parece, creio que esta é a sua dúvida. Doutor, o José tem 73 anos, ele conta que não consegue mais trabalhar. Tentou aposentadoria por idade, mas minhas contribuições só somaram 11 anos. Então, só me concederam o BPC. Nesse caso, eu posso continuar pagando o INSS até que eu complete os 15 anos para eu me aposentar? Entendo que sim, entendo que não há nenhum impedimento que você pague o INSS para que você obtenha a aposentadoria por idade. É concedido o IBPC porque ficou constatado ali o preenchimento dos requisitos, que são pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas com alguma deficiência. Bem, não vejo nenhum tipo de impedimento para que você tenha acesso à previdência contributiva, que logicamente ela é muito mais segura. A Rosângela, doutor, ela conta que o irmão dela trabalhou por 1 ano sem registro na carteira, né? Só que infelizmente ele faleceu. A família tem direito a receber esses direitos pelo tempo que ele trabalhou? Tem que entrar com ação, na justiça. Os herdeiros, né, que foram ali legitimados perante a Previdência, podem sim, dentro deste aspecto, né, de sucessor do falecido, buscar os direitos que ele tinha em vida. E isso inclui indenização por dano moral, dano material, as próprias ações na Justiça do Trabalho, que no caso seria o reconhecimento do vínculo empregatício por esse período de 1 ano, pode sim entrar com a ação. Aí tem que constituir um advogado, produzir as provas e aguardar o juiz julgar. Doutora Lúcia de Uberaba conta que ficou viúva, né, e ficou com uma casa de herança do marido. Ela só tem um filho. Ela saiu da casa. O filho continua morando no imóvel. Ela quer saber se ela pode vender esse imóvel. Tá. Ela ficou com a casa, o filho continua morando. Bem, se ela for a única sucessora, não há nenhum impedimento para que o faça. Se houver outro sucessor, no caso aí o filho, né, tem que ter uma concordância. Se for menor, aí tem que ter chancela do juiz e participação do Ministério Público. Não teria como realizar essa venda de livre e pura vontade, porque você tem um impedimento legal aí, que no caso seria o direito do filho em ter herdado este bem na condição dele ser menor. Se for maior, ele mesmo pode manifestar essa vontade. Doutora, a Terezinha, ela conta que tem um inventário em andamento desde 2018. A família pagou R$4.000 para o processo e advogado, pelo inventário, só que o advogado nunca mais deu notícia de lá para cá. O que fazer num caso como esse? O primeiro passo aí é tentar o contato com ele de alguma forma. Se não conseguir, pode buscar um apoio da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para que possa entrar em contato e ele dar as devidas satisfações no processo. Esse é o caminho. Se você tiver o número do processo, você pode também buscar o auxílio de um outro advogado para que ele possa fazer uma análise, e nada impede que você destitua o advogado que foi contratado e nomeie um outro, constitua um novo para cuidar daquele processo. É direito do cliente, vai ficar obviamente ressalvado os direitos que aquele advogado teria de receber no processo em que ele patrocinou. A satisfação sim é direito do cliente e eu entendo que todo colega ele tem que fazer isso. Doutora, a Lindalva conta que trabalhou por 10 anos em uma empresa e se aposentou pelo INSS. Ela perdeu o quinquênio. Ela tem como recorrer? Neste caso, precisamos avaliar o regimento interno aí da empresa. Se a prescrição ela não fulminou este direito, não dá para responder sem uma análise aprofundada. Quem está participando conosco, manda o nome, a gente faz questão aí da sua participação. Doutor,
Pedi demissão da empresa que eu trabalhei 1 ano e 7 meses. Foi no dia 3 de julho. E até agora não assinei minha rescisão, não recebi minhas verbas rescisórias. Como eu devo proceder nesse caso? Olha, você pedindo demissão dia 3, tem um caminho ou outro. Você deveria trabalhar até o dia 3 de agosto, que é o aviso prévio. Falamos dele desde o início. Agora, se a empresa, de repente, ela optou por pagar esse aviso prévio, ela teria que ter feito isso em 10 dias. Então, tem que analisar o caso. Analisar porque você pode estar incorrendo em faltas. Tipo, pedir demissão, não apareci mais para trabalhar, é falta. Então, a empresa está ali na dela, aguardando cumprir esse aviso de 30 dias, ela vai considerar como falta e vai te pagar dentro do prazo de 10 dias após aí o exaurimento desse período de aviso prévio. Então, precisamos analisar para entender melhor o que pode ser feito. Doutor, aqui um caso complexo que a Rosimeire Caetano passa para nós aqui. Tive 1% de uma empresa do meu ex-marido. Ele passou a empresa para outra pessoa, só em contrato, não em registro de cartório. O outro assumiu. Muito bem, meu nome foi retirado em 2013 pelo meu ex-marido que faleceu há 4 anos, só que tem muitas dívidas trabalhistas. Eu fico com as dívidas. Ele teve união estável com outra pessoa. A Rosimeire está acompanhando a gente lá de Unai. Então, Rosimeire, assim, se você saiu em 2013, eu entendo que não caberia qualquer responsabilidade, né? Existe, assim, entendimentos. Há dívidas que foram constituídas à época em que o sócio se retirou da sociedade. Que aqui nós estamos analisando uma questão formal. Quanto não ficar ali devidamente concretizada a saída do sócio, seja perante a junta comercial, seja perante a Receita Federal, os demais órgãos competentes, você ainda permanece como sócio e permanece como responsável perante aquela pessoa jurídica. Mas pelo tempo me parece ser bem difícil de responsabilizar, porque a responsabilidade prevista tanto na legislação trabalhista quanto na legislação civil é o período de 2 anos contados da data em que é averbada a modificação da sociedade na junta comercial. Se isso já ocorreu, pelas datas que foram aí repassadas em 2013, 2015 seria o limite aí de uma responsabilização. Estamos aqui fazendo uma ressalva porque precisamos analisar, mas me parece que você dificilmente poderia ser responsabilizada. Agradecer, doutor Leandro Souza, pela participação, toda terça-feira compartilhando conhecimento conosco aqui para esclarecer as suas dúvidas e falar dos seus direitos. Doutor, muito obrigado, até a próxima terça-feira. Eu e o doutor Leandro vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente, volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Bernardão, 50 anos. Tá sabendo não? São R$500 mil em vale compras e 5 carros. Você não pode perder. Macarrão Nissin Lamei 85 gramas, compre 5 unidades e pague R$10. Filé de peito de frango Pif Paf 1 kg, R$17,99. Pernil suíno resfriado sem osso, R$17,99 o quilo. Milho verde Fugini, sachê 170 gramas, R$1,99. Refresco Tang 18 gramas, sabores, 79 centavos. Ovos brancos nascentes ou crista vermelha, cartela com 20 unidades, R$9,98. Bernardão, 50 anos. Rumo aos 100. Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Piso prêmio retificado acetinado, R$28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$66,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. Quem nunca sentiu que está sendo filmado o tempo todo? Que cada passo é parte de um grande filme. A vida é um roteiro em expansão à espera da próxima cena. E sua jornada merece o melhor cenário. A educação
educação é sua melhor direção. Uniob, onde o cenário inspira, seu roteiro acontece. A escola da sua vida. Universidade de verdade. Você que procura qualidade e tecnologia na hora de fazer ou trocar seus óculos, venha para a Telefotótica. Lojas em Uberaba e Santa Juliana, sempre com o melhor preço e entrega mais rápido da cidade. Não é isso, Dani? É isso mesmo, e agora são 3 lojas em Uberaba. Venha conhecer a nossa nova unidade dentro do Vila Fort. Telefotótica, vem pra cá! Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporciona mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá! Férias chegando, não pegue a estrada com sua família sem antes fazer uma revisão no seu veículo aqui na Fialto Peças e Serviços, hein, Samanda? É isso mesmo, traga seu veículo para a revisão de férias aqui na Fialto, que estamos com condições especiais de pagamento. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Minas de volta e olha essa história. Um avô e o neto saíram de casa de carro para ir ao supermercado e foram encontrados mais de 100 quilômetros de distância de casa. Quem explica pra gente o que aconteceu é o Érico Gabriel. Olha, Bagnete, um susto grande para essa família. O avô de 72 anos e o neto de 4 anos saíram para esse supermercado, porém ele sofre com Alzheimer. Ele se perdeu. Quando a família percebeu que eles não estavam em casa, que não voltaram, entrou em contato com a polícia montou uma força-tarefa para encontrar eles. Eles foram vistos por uma câmera de segurança, identificados na ponte que divide Minas com São Paulo. A Guarda Municipal de Rifânia foi dar esse conforto aí para a família, avisar e também esse atendimento. O idoso disse que não sabia onde estava, que se perdeu, assim eles foram levados até a família. E olha só, Bagnete, carro todo estragado e eles sem saber onde estavam. Uma pena, viu? Que bom que eles foram encontrados bem em segurança, né, Érico? Obrigado pelas informações. Agora a família tem que limitar aí o uso do carro e dar uma atenção especial para eles, sem dúvida nenhuma. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Tá chegando o Band Mulher com a Ana Paula Lemos, você não vai perder. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola, tá bom? Amanhã tem Médico do Povo. Forte abraço, tchau. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual. Um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma, onde se diz não haver mar, há mares. De amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta. A vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. É Band Uai! Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Band Mulher. Oferecimento